Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e as ações do Banco Itaú, pessoal. E qual desses dois bancos nos preços atuais está melhor para começar a investir? Esse vídeo é para você que está começando e também para você, tá, que já tem ações do Banco do Brasil e Itaú. Qual seria o melhor banco para se investir em 2025, visando aí 2026. Então vamos falar aí desses dois bancões da bolsa. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar o campeão que pode te trazer a maior rentabilidade no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Fora que eu estou com uma belíssima novidade aqui no canal. Se o canal bater 10 mil inscritos, tá, pessoal? Eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de R$ 2.000 por apenas R$ 199. Então vai ficar muito barato, ainda podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, tá? Ou seja, pessoal, 199 dividido por 12, vocês vão pagar apenas 16 por mês para ter o meu curso completo sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas e renda fixa, tá? Então vamos fazer um esforcinho aí para o canal bater os 10 mil inscritos. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe, eu tenho as ações do Banco do Brasil e o Itaú na carteira do canal. Perceba que o Banco do Brasil representa 47,43% da carteira, a maior posição da carteira do canal, e eu tenho ações do Itaú Unibanco, que representa 16,95% da carteira. Detalhe que eu pretendo continuar comprando Itaú, tá? Fazer com que o Itaú represente a segunda maior posição da carteira. Eu acho um banco bem sólido, seguro, resiliente, que dá para ter sim uma boa posição na carteira do canal, olhando para médio e longo prazo. Deixar a BR Partners, que é uma microcap um pouquinho mais arriscada, como terceira posição da carteira do canal, tá? Primeiro tratando aqui do Banco do Brasil, tá? A gente precisa entender nuances importantes nesses dois bancos, tá, pessoal? Até porque o Banco do Brasil e o Itaú, a gente sabe que eles são os maiores bancos aqui do país em termos de carteira de crédito. O Banco do Brasil tem uma carteira de 1,2 trilhão de crédito, um terço disso está no agro, então aqui já temos uma diferença substancialmente grande. O Banco do Brasil, ele é o banco do agro, ele é um banco cíclico, ele é atrelado em commodities, tá, pessoal? Por isso que ele sofre quando a gente tem um cenário de agro ruim, que é o que tem acontecido agora. Então ele é mais cíclico. Enquanto o Itaú, ele é um banco mais previsível, focado para grandes empresas, para PJ, tá? Grande parte da carteira de crédito dele, mais de um terço, está em PJ. Por isso que o Itaú não sofre com inadimplência quando a taxa Selic sobe. Então, já olhando por qualidade, você já percebe que o Itaú acaba sendo superior. Mas as coisas não são tão simples assim, tá, pessoal? A gente vai analisar, até porque o Banco do Brasil, numa lupa de longo prazo, trouxe um retorno superior ao do Banco Itaú, mesmo o Itaú tendo uma qualidade mais elevada. Percebe que por isso vocês têm que ficar comigo até o final, porque aí vocês vão descobrir de fato qual dos dois aí está o mais barato, tá? De qualquer forma, pessoal, carteira de crédito do Banco do Brasil, ele tem 1,2, quase 1,3 trilhão e o Itaú tem 1,4 trilhão. Perceba que esses dois bancos monopolizam o crédito. O Banco do Brasil monopoliza o crédito agrícola e o Itaú monopoliza o crédito corporativo. Eu diria que se o Bradesco e o Santander deixassem de existir, somente o Banco do Brasil e o Itaú já seriam suficientes para controlar todo o oligopólio bancário aqui no Brasil, tá? Então perceba aí que de fato é uma excelente oportunidade, já olhando para esses dois bancos por uma questão de qualidade, nunca vão quebrar. Se o Banco do Brasil quebrar, pessoal, vai fazer com que o Brasil tenha uma dificuldade irreversível, tá? Fazendo com que o agro acabe e o governo tenha que salvar o banco da insolvência. Então isso aqui, esquece, Banco do Brasil quebrar, chance nula, tá? E se o Itaú quebrar, então, geraria um colapso sistêmico aqui no Brasil também irreversível, fuga de capital, atrairia
colapso no crédito, corrida bancária e vários outros pontos que o mercado, o Banco Central, não deixaria o Itaú quebrar. Esses dois são bancos sistêmicos, pessoal. Por isso que é importante vocês entenderem a diferença, tá? Diferentemente do Santander e do Bradesco, que são substituíveis, o Banco do Brasil e o Itaú, eles são bancos sistêmicos, bancos de oligopólio. Eles não podem quebrar. Se isso acontecer, o Brasil já foi há muito tempo. Em top 1 está o Banco do Brasil e em top 2 está o Itaú Unibanco. São dois bancos que não podem quebrar aqui dentro do Brasil. Mas, de fato, quando a gente é investidor, a gente quer uma empresa que nos traga rentabilidade. E qual será dos dois hoje que está mais barato? Esse é o ponto principal que você precisa entender. Tá bom, Pablo, eu já sei que o Banco do Brasil e o Itaú é de qualidade, nunca vão quebrar, isso é óbvio. Mas não é simples assim. Qual dos dois pode me trazer mais? Quando a gente olha aqui, ó, para uma lupa de 10 anos, a gente vê que o Banco do Brasil trouxe 318%, tá? O Itaú, numa lupa de 10 anos, trouxe 720%. Então perceba que em 10 anos o Itaú trouxe mais, isso é fato, tá? Quando a gente pega aqui, ó, 720% de retorno no Itaú, numa lupa de 10 anos, quem comprou ações do Itaú conseguiu 23% ao ano. E quem comprou aqui, ó, Banco do Brasil, o Banco do Brasil nem fica muito justo, até porque teve queda, mas vamos considerar, tá? 320%, 15,4% ao ano. Mas aí é que mora a pegadinha, porque desde o Plano Real, pode não aparecer aqui, o Itaú trouxe 19 a 20% ao ano, o Banco do Brasil trouxe 22%. Então perceba que estendendo o horizonte de tempo, o Banco do Brasil trouxe mais retorno. Por quê? Justamente porque, mesmo que o Banco do Brasil seja menos eficiente que o Itaú tem um ROI médio aqui, ó, na faixa de mais ou menos 17 a 18%, o Banco do Brasil tem um ROI de 14 a 16% ao ano na média, tá? E mesmo o Banco do Brasil sendo menos eficiente, ele é mais assimétrico, o mercado bate mais nas ações do banco, o que proporciona para nós uma expectativa de retorno mais acelerada. Olha, pessoal, vou dar aqui a minha opinião, tá? Para vocês que estão engateando comigo aí mais ou menos pro final deste vídeo, eu acho que o Banco do Brasil é o banco que mais pode trazer rentabilidade, mesmo o Itaú sendo superior, tá? Por quê, pessoal? Quando a gente pega aqui, ó, o Itaú tá barato. Temos um preço-lucro na faixa de 8,8, tá? A média do banco é ser cotado em 12 a 13, temos potencial de alta e o lucro do Itaú vai continuar crescendo, porque pro ano que vem com queda da Selic, a gente pode ver um lucro do Itaú na faixa de 51 bilhões, o que nos preços atuais do Itaú estaria aqui por um preço-lucro de 8,5, 8,1, tá? Trazendo um desconto, caso as ações do banco possam ali ir para um cenário de alta, vamos supor que o banco é cotado por 12 em linha com o Ibovespa, sobe até mais do que isso em mercados de alta, o banco poderia se valorizar, tá? Aproximadamente 46,34% para atingir o seu preço histórico. Fora que em mercados de extrema valorização, o Itaú chegou a subir mais, pessoal. Ele é cotado geralmente por 20 a 18 vezes lucro. Então, somente a cotação nos patamares atuais poderia subir 150%, tá? Trazendo um desconto bem significativo para os investidores do Itaú, para quem aqui visa valorização. Então, olha só que interessante. Fora que o dividendo pode continuar sendo bom. Olhando aqui, ó, de 7 a 8% ao ano. Então, Pablo, por que você acha o Banco do Brasil mais barato? Pessoal, aí é que tá. O Banco do Brasil, por ser mais cíclico, ele traz mais retorno. Vou trazer aqui um estudo para vocês, tá? Nos preços atuais que o Banco do Brasil tá, hoje, mesmo com lucro pessimista, ele tá projetando ali de 20 a 18 bilhões para este ano, tá? O Banco do Brasil está com PL na faixa aqui, ó, 128 dividido por 20 bilhões, um PL de 6,4. Perceba que a gente tem um desconto maior em relação ao Itaú. Fora que em mercados de alta, basicamente o mercado se esquece que o Banco do Brasil é estatal e precifica ele por múltiplos de pares privados, tá? Na faixa de 18 a 20 vezes lucro. Isso daria um potencial de alta nas ações do Banco do Brasil de basicamente 212% maior que o Itaú. Fora que o valor patrimonial é mais depreciado, também trazendo mais assimetria de retorno. Então aquele banco que é cíclico, quando ele se recuperar, ele vai trazer um retorno sim maior do que o do Itaú. Pablo, você tem certeza disso? Bom, vou mostrar um estudo aqui para vocês, tá? Olha esse estudo sobre Banco do Brasil. Nos momentos de alta da Bolsa, aqui ó, 2004 a 2008, o Banco do Brasil subiu 1.500%. 2016 a 2020, o Banco do Brasil subiu 300%. Nesse período, ó, de 2004 a 2008, o Itaú subiu, sabe quanto? 500%. Perceba que o Banco do Brasil sempre sobe 3 vezes mais e o Itaú sempre sobe menos. Por quê? Porque o Itaú,
ele já é mais precificado, ele te traz mais segurança, então o retorno vai ser menor. Pessoal, esse é o capitalismo, não existe almoço grátis. Você quer um retorno mais elevado, você vai ter que correr mais riscos. O Banco do Brasil não é risco de quebra, até porque de quebra o banco tem o melhor índice de eficiência do mundo. Eu tô falando de volatilidade. Quantas ações aqui do Itaú tem um beta baixo, você vai ver, né? Uma desvalorização máxima aqui, ó, você pega em ciclos de baixo, o Itaú cai de 20% a 25% no máximo. Até mesmo no governo Dilma, ó, quando a gente pega aqui, ó, a cotação padrão, o Itaú no governo Dilma caiu bem menos do que o Banco do Brasil, né? Em 2015 ele caiu ali, ficou, ó, R$6, foi uma queda de 20%, 25%. Já o Banco do Brasil cai bem mais. Olha aqui a cotação padrão. A volatilidade é de 50% a 60%. Então saiba de que o Banco do Brasil é mais cíclico e essa ciclicidade no agronegócio proporciona para nós uma assimetria de retorno bem mais elevada, trazendo um potencial de rentabilidade bem mais elevado, tá? Esse é o ponto interessante aqui que a gente tem que observar. Então, nos preços atuais, eu acho que sim, o Banco do Brasil tem mais potencial. Olhando até pelo próprio valor patrimonial, em mercados de alto, o mercado costuma pagar 4 até 3 vezes. Só olhando para o valor patrimonial isoladamente, que funciona muito para Banco do Brasil, no valor patrimonial atual, as ações poderiam subir 463%. Enquanto o Itaú no mercado de alta pode subir de 150 a 200, o Banco do Brasil pode subir de 400 a 450%, muita facilidade. Fora que em mercados de bonança, quando o Banco do Brasil vai bem, ele se beneficia de uma queda na Selic, porque a carteira de crédito do Banco do Brasil é muito mais voltada para a baixa renda que eu digo ali, agro, funcionalismo público. Ele está crescendo agora nessa carteira de grandes empresas, enquanto o Itaú é para grandes empresas corporate, pessoas mais ricas, né? Consequentemente, pessoal, essa assimetria de risco no Banco do Brasil nos traz mais oportunidades de retorno. Quando a gente olha isoladamente para retorno, o Banco do Brasil pode trazer mais. Só que aí tem uma nuance importante, vai da escolha do investidor. O Itaú, nos preços atuais, está barato, tanto que eu estou comprando na carteira, né? É uma posição grande aqui da carteira e pretendo continuar comprando. Nossa, Pablo, como você é hipócrita, você fala que o Banco do Brasil está mais barato, mas você mesmo está comprando Itaú. Por quê, pessoal? O Banco do Brasil já é uma grande posição na carteira do canal, então eu estou aproveitando também o Itaú neste patamar de preço, porque é raro a gente ver o Itaú barato, pessoal. O Itaú, por ele ser premium, ele é sempre caro. Olha o múltiplo médio do Itaú. Chega até a ser chato, né? 11, 12, 14, 13. Então é muito difícil de você comprar Itaú. Por isso que quando ele fica barato é bom aproveitar. Já o Banco do Brasil a gente vê barato a todo momento. Ele fica caro rapidamente e barato rapidamente. Você tem mais tempo, janela para aproveitar a oportunidade, né? O Itaú não. O Itaú só tem chance poucas vezes. Por isso que eu tenho comprado aqui, né? Na carteira do canal. Todavia, eu acho que nos preços atuais, o Banco do Brasil tem uma oportunidade mais elevada de rentabilidade, tá? A dor de cabeça sua vai ser maior, de volatilidade, de dividendo em queda, de você suportar prejuízo temporário, mas no longo prazo você vai ter sim um retorno muito superior, não, vai ter um retorno superior ao do Itaú, é o que você tem que pensar, tá? De 2 a 2,5%, isso faz diferença, porque ó, se nós colocarmos aqui ó, o Itaú, que não vai te dar trabalho nenhum, tá? Não vai te dar trabalho nenhum, você pega ali ó, 200 mil aplicados, vamos supor, e você tem tudo em Itaú, ele vai te dar 20% ao ano, que seja, em 10 anos, você poderia ter ali um patrimônio sem aportar nada do bolso, tá? Em 1,2 milhão. Já o Banco do Brasil pode trazer 3% a mais, que em 10 anos poderia te dar um patrimônio maior, numa lupa de mais longo prazo, poderia te dar um patrimônio aí de 4 milhões, enquanto o Itaú, com 20% ao ano, poderia te dar ali aproximadamente 3 milhões. Perceba que o Banco do Brasil, tendo essa assimetria, ele te dá mais rentabilidade. Até por isso que grandes investidores preferem o Banco do Brasil ao invés do Itaú. Somente para voltar para o seu preço justo, digamos aqui, o Itaú precisaria subir 40%, 50%, enquanto o Banco do Brasil, para voltar aqui, né, no seu preço justo, as ações, isso que a gente nem está considerando uma recuperação do resultado, mas tudo bem, tá? As ações precisariam subir para R$ 46,00, que traria um potencial de alta de 112%. Perceba que ele poderia subir o dobro do Itaú, porém com risco de volatilidade, dor de cabeça muito mais elevado. Por isso que aí é que define a questão. A escolha é do investidor. Eu, Pablo, hoje prefiro me arriscar mais no Banco do Brasil. Mas, porém, entretanto, todavia, tá? Brincadeiras aí, eu também quero ter o Itaú. Porque, pessoal, tem dos melhores dos mundos, tá? Banco do Brasil sendo mais cíclico, um pouco menos eficiente, porém trazendo uma rentabilidade maior no longo prazo. E o Itaú
trazendo uma rentabilidade ligeiramente menor que o Banco do Brasil, porém com uma qualidade maior, sem ter esses riscos, né, de volatilidade no lucro, queda no dividendo do nada. Então isso aqui, alinhando esses dois bancos na carteira, eu acho que o potencial é bastante interessante para quem está olhando aí para médio e longo prazo. Por isso que tem os dois e acredito que vão ser grandes motores de crescimento na carteira do canal. Porém, como o foco do vídeo era a rentabilidade, a estrela vai para Banco do Brasil, que nos preços atuais eu acho que tem sim um potencial de rentabilidade mais elevado. Por mais que eu não esteja comprando, e sim comprando o Itaú, que para mim fica em segundo melhor banco aqui do país para a rentabilidade e siga aumentando posição, né, na carteira aqui do canal. Nossa, Pablo, achei seu vídeo muito bom, gostei da análise, portanto eu não tenho tanto conhecimento, tá? Eu sou investidor iniciante, não consigo acompanhar o mercado. Pra mim que sou investidor avançado, não tenho tempo de ficar aí olhando todo dia o mercado financeiro. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, traga um potencial de retorno elevado sem correr tanto risco? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Pra primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Essa planilha está mais barata do que. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada mês mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. Fora que você tem aí mais de 100 ações que você pode analisar. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa abertura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil e Itaú, em particular, tem os dois na carteira e acredito em médio e longo prazo. O Banco do Brasil me trazendo mais rentabilidade, muito mais, porém com risco mais elevado de volatilidade, com uma posição maior da carteira, e o Itaú, né, com um risco bem menos elevado que o Banco do Brasil, portanto me trazendo uma rentabilidade ligeiramente menor, que eu acho que nos preços atuais também pode trazer uma boa rentabilidade, tanto que eu sigo comprando aqui na carteira do canal, engordando a minha estratégia do Buffett, já que o Banco do Brasil é puro Graham, o Itaú é puro Buffett Premium, né, longo prazo e bom retorno aí, quando a gente joga num horizonte mais elevado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!